O sentido da vida. Tá aí algo que incomoda a gente desde o início dos tempos. Qual é o sentido da vida? Ela sequer tem algum sentido? A verdade é que essas perguntas sempre estiveram no centro da curiosidade humana. Desde que a humanidade começou a pensar sobre sua própria existência, buscamos respostas para essas questões. Se voltarmos no tempo e olharmos para as antigas civilizações, como a Mesopotâmia, por exemplo, veremos que eles tentaram entender o mundo por meio de suas crenças mitológicas e religiosas. Eles queriam explicar a origem de tudo e encontrar o papel do ser humano dentro desse grande mistério. Um exemplo claro disso é o mito de Enuma Elish, que conta a história sobre a criação do mundo e os papéis dos deuses nesse processo. No Egito Antigo, a busca por sentido era tão profunda que estava refletida em praticamente todos os aspectos da vida deles, desde a arquitetura monumental das pirâmides até o processo complexo de mumificação. Tudo era pensado em função de uma compreensão maior sobre a vida e a morte, como se a existência fosse parte de um ciclo contínuo, que precisava ser compreendido para dar sentido ao que estava além deste mundo. E como não mencionar a Grécia Antiga? É lá que começa a história da filosofia ocidental. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles se dedicaram a investigar esse mistério. Sócrates, por exemplo, acreditava que o diálogo e o questionamento constante eram chaves para encontrar a verdade e, talvez, o sentido da vida. Já Platão buscava respostas em mundos ideais, em realidades além do que podemos ver. Aristóteles, por outro lado, via a causa e a finalidade das coisas na própria natureza e acreditava que era observando o mundo ao nosso redor que poderíamos entender nosso papel nele. Desde o princípio, o ser humano se depara com essas perguntas e, geração após geração, a busca continua. E você, já parou para pensar qual é o sentido da vida para você? E aí chegamos ao século XX, onde o debate sobre o sentido da vida toma novos rumos. Em 1905, surge uma figura que vai marcar profundamente o pensamento existencialista: Jean-Paul Sartre. Sartre traz uma visão diferente. Para ele, a ideia de que a existência precede a essência é fundamental. Ou seja, a gente nasce sem um propósito definido, sem um manual que nos diga quem devemos ser ou o que devemos fazer. O sentido da vida não está dado de antemão, como muitos acreditavam antes. Pelo contrário, é algo que a gente mesmo constrói ao longo da vida, através das nossas escolhas. E isso, se por um lado pode soar libertador, a ideia de que somos nós que damos significado à nossa própria existência. Por outro, também traz uma carga pesada de angústia. Porque se não existe um propósito intrínseco, então estamos totalmente livres para decidir o que fazer com a nossa vida. Mas com essa liberdade, vem uma imensa responsabilidade. Sartre diz que somos condenados a ser livres. Condenados, porque não temos outra escolha senão decidir, e cada escolha que fazemos define quem somos. E é aí que entra a angústia existencial. Você se dá conta de que não há ninguém mais para culpar, não há destino, não há divindade que vá guiar suas ações. Cada decisão é sua, e as consequências também. A liberdade, que parece ser um presente, vira um fardo quando percebemos que somos os únicos responsáveis pelo significado que damos às nossas vidas. Sartre também fala sobre como a gente tenta, às vezes, fugir dessa responsabilidade. Ele chama isso de má-fé. É quando mentimos para nós mesmos, nos convencendo de que não temos escolhas, que estamos presos em certas situações, quando, na verdade, somos nós que estamos escolhendo permanecer nelas. No fim das contas, o existencialismo de Sartre nos convida a encarar a vida de frente, a aceitar que não existe um sentido pronto, mas que cabe a nós criá-lo. Mas Sartre não estava sozinho nesse debate. Outras perspectivas filosóficas também vieram à tona nesse cenário de questionamentos. Por exemplo, Albert Schweitzer. Ele, ao contrário de Sartre,
Acreditava que o sentido da vida estava em servir aos outros. Schweitzer dedicou a sua vida à ação ética, ao cuidado com o próximo. Para ele, o valor da existência humana estava diretamente ligado à compaixão e ao respeito pela vida em todas as suas formas. Essa visão nos coloca num caminho onde o sentido da vida vai além de si mesmo. Schweitzer propõe que, ao sair de si e dedicar-se ao bem-estar alheio, a gente encontra um propósito mais profundo. Em um mundo que por vezes pode parecer egoísta ou desconectado, ele acreditava que a nossa responsabilidade moral em relação ao outro era onde residia o verdadeiro sentido. Por outro lado, Albert Camus, outro pensador importante do século XX, tem uma abordagem um tanto diferente e até mais sombria. Camus olhava para a vida e a considerava absurda. Para ele, não havia um sentido intrínseco, não havia lógica ou razão por trás de nossa existência. Ele via a vida como um confronto constante entre o nosso desejo de entender, de encontrar um propósito, e um universo que não oferece respostas. Esse absurdo do qual Camus fala nasce justamente dessa tensão entre o nosso anseio por sentido e o silêncio indiferente do mundo. E aí vem a questão: como lidar com isso? Se a vida não tem sentido, o que nos resta? Camus responde que, mesmo diante dessa ausência de sentido, a gente pode e deve criar um sentido pessoal. Ele rejeita o niilismo. Ao invés de desistir ou se entregar ao desespero, Camus fala sobre a ideia de revolta. Revoltar-se contra o absurdo é continuar vivendo e criando um sentido próprio, mesmo sabendo que o universo não vai te oferecer um. Camus usa o mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra-montanha acima eternamente, como metáfora. Ele diz que, mesmo sabendo que a pedra vai sempre rolar de volta, é preciso imaginar Sísifo feliz. Porque o verdadeiro sentido não está no resultado final, mas no ato de continuar, na luta. Então, mesmo que o mundo não tenha um propósito maior, ainda assim a gente pode preencher a nossa vida com um significado pessoal. Além das perspectivas filosóficas, a religião sempre foi uma das respostas mais profundas e poderosas que a humanidade encontrou para dar sentido à vida. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, o sentido da existência está diretamente ligado à fé, à devoção e à obediência a Deus. Nas grandes religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, o sentido da vida é, muitas vezes, entendido como uma preparação para algo maior, a vida eterna. No cristianismo, por exemplo, a ideia de que a vida terrena é apenas uma passagem, um teste, está no centro da crença. O verdadeiro sentido não está na busca por prazer ou por respostas aqui e agora, mas na relação com Deus, na prática da fé e no amor ao próximo. A vida faz sentido na medida em que se vive de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a esperança de alcançar a salvação e a vida eterna no paraíso. Já no judaísmo, a vida é vista como uma oportunidade para cumprir os mandamentos de Deus, o que eles chamam de mitzvot. O propósito está em seguir as leis divinas, manter a aliança entre o povo de Israel e Deus, e viver uma vida ética e justa. A conexão com Deus e o papel de cada indivíduo em sua comunidade são centrais. O islamismo também oferece uma visão semelhante. A vida aqui na Terra é uma prova, um teste para o julgamento final. O sentido está em submeter-se à vontade de Deus, Alá, seguir os ensinamentos do profeta Maomé e viver de acordo com o que está escrito no Alcorão. A obediência a Deus, a prática do bem e o cumprimento dos pilares do Islã são vistos como os caminhos que levam à vida eterna no paraíso. Essas religiões compartilham uma visão em que o sentido da vida não se esgota no plano material. A vida, tal como a conhecemos, é apenas o começo de uma jornada muito maior, que se estende para além da morte. Existe uma recompensa final, seja o paraíso, a comunhão com Deus, ou o cumprimento de uma promessa divina. E nessa perspectiva, o sentido da vida é encontrado na fé,
na esperança e na crença em um propósito que transcende o mundano. Enquanto algumas filosofias tentam encontrar sentido na liberdade ou na criação pessoal, a religião oferece uma certeza, uma ordem cósmica. Ela responde ao que muitos buscam, uma razão para a existência que não depende apenas do indivíduo, mas de algo maior, eterno e divino. Mas, além da religião e da filosofia, há também uma força poderosa que molda nosso entendimento sobre o sentido da vida, a sociedade. Desde o momento em que nascemos, somos cercados por expectativas, normas e valores que nos dizem o que é importante, o que é sucesso, e até o que significa viver uma vida significativa. Nossa cultura, família e o meio em que estamos inseridos têm uma enorme influência sobre as respostas que damos para essa pergunta. A sociedade nos empurra, muitas vezes de maneira sutil, outras vezes de forma explícita, a seguir certos caminhos, ter uma carreira de sucesso, conquistar status, formar uma família, acumular riquezas. Esses objetivos são vistos como o que define uma vida plena e bem-sucedida. Desde a infância, somos moldados para acreditar que devemos estudar, trabalhar e alcançar esses marcos sociais, porque para muitos, esse é o roteiro da vida. Mas será que essas expectativas refletem realmente o que nós, individualmente, consideramos o sentido da nossa existência? Ou será que, muitas vezes, apenas seguimos o que nos foi dito que devemos fazer? A influência da sociedade pode nos fazer acreditar que, se não atingimos determinados padrões de sucesso, nossa vida carece de significado. Existe uma pressão constante para cumprir o que é socialmente valorizado: status, riqueza, poder. Essa busca incessante pode nos afastar de reflexões mais profundas sobre o que realmente importa para nós. E é aí que surge um dos dilemas mais comuns da vida moderna. Muitas pessoas passam a questionar essas pressões externas, se perguntando se o sentido da vida vai além de simplesmente seguir o caminho traçado pela sociedade. Afinal, o que é sucesso? O que é uma vida significativa? Será que essas definições são verdadeiramente nossas ou herdamos esses conceitos? As influências sociais, inevitavelmente, estão presentes, moldando nossas escolhas e, muitas vezes, nos levando a buscar um sentido de vida que seja aceito pelos outros, em vez de um que realmente ressoe dentro de nós. E nesse jogo de expectativas e realizações, muitas vezes nos encontramos em um ponto de conflito entre o que queremos de fato e o que sentimos que devemos ser ou fazer. E então, mais uma vez nos deparamos com a questão essencial: o que dá sentido à vida? Será que é seguir as normas que nos foram impostas, ou é encontrar um caminho que faça sentido para nós, independente das expectativas externas? E é exatamente aqui que o existencialismo entra como uma resposta possível para esse dilema. O existencialismo não nos oferece um caminho definido, não nos dá respostas prontas ou universais sobre o sentido da vida. Pelo contrário, ele nos desafia a refletir individualmente, a assumir nossa liberdade de escolha, e com ela, a responsabilidade de construir nosso próprio sentido. Kierkegaard, um dos pioneiros do existencialismo, nos traz uma visão profundamente pessoal sobre essa busca. Para ele, o sentido da vida está diretamente ligado à escolha e à subjetividade. A ideia de que cada indivíduo precisa se confrontar com sua própria existência e, em meio à angústia dessa liberdade, tomar decisões que vão moldar sua vida. Para Kierkegaard, essa escolha é radicalmente pessoal, não é algo que a sociedade, a religião ou a filosofia possa resolver por nós. Nietzsche, por sua vez, oferece uma visão igualmente ousada e provocativa. Ele rejeita as noções tradicionais de sentido herdadas da religião e da moralidade, afirmando que Deus está morto, ou seja, que as antigas fontes de sentido perderam sua relevância no mundo moderno. Para Nietzsche, o ser humano é capaz de criar seu próprio valor e propósito, sem precisar se apoiar em sistemas pré-estabelecidos. A vida, segundo ele, não tem um sentido pré-determinado, mas é uma oportunidade para a criação de significado através da afirmação da própria vontade, da superação dos limites impostos e da vivência autêntica. O existencialismo nos chama à ação, à liberdade e, com isso,
também nos coloca diante de uma verdade muitas vezes desconfortável. Não há sentido pré-fabricado esperando por nós. Nós precisamos criá-lo. A liberdade de escolha é, ao mesmo tempo, libertadora e angustiante, pois significa que somos nós os responsáveis por dar significado às nossas vidas. No fundo, essa filosofia nos leva a uma reflexão essencial. Se a vida não tem sentido por si só, então somos livres para definir o que ela significa para nós. E essa liberdade pode nos levar a experiências profundas e autênticas, mas também nos confronta com a responsabilidade de não apenas seguir o que é esperado, mas de fato, criar algo que faça sentido para a nossa própria existência. E é aqui que Sartre entra com uma visão poderosa, mas desafiadora, sobre essa liberdade que carregamos. Para ele, a liberdade não é apenas um direito, mas um fardo. E por quê? Porque ser livre significa que somos responsáveis por tudo o que fazemos. Não há como culpar fatores externos, Deus, o destino ou a sociedade pelas escolhas que fazemos ou pelos resultados que colhemos. Nós somos os autores de nossa própria vida, e isso é, ao mesmo tempo, libertador e angustiante. Essa angústia, segundo Sartre, nasce justamente dessa consciência de que nossas escolhas não têm garantias e que estamos sempre diante de um futuro incerto. A cada decisão, estamos moldando quem somos e o que o mundo ao nosso redor se tornará. É como se estivéssemos condenados a ser livres, porque, ao mesmo tempo em que temos o poder de decidir, também somos os únicos responsáveis pelas consequências dessas decisões. Sartre diz que essa responsabilidade total gera uma sensação de angústia existencial, uma espécie de desconforto profundo ao perceber que, em última instância, somos nós que temos que determinar o sentido de nossas ações. Não há uma essência predeterminada que nos diga o que fazer ou quem devemos ser. O ser humano, para Sartre, nasce sem um propósito ou destino, e é através de nossas escolhas que definimos o que somos. Esse conceito é brutalmente honesto. Não há desculpas. Se nos encontramos em uma situação que não gostamos, cabe a nós mudá-la. Não podemos jogar a culpa no sistema, nos outros ou nas circunstâncias. Sartre nos desafia a olhar para a nossa própria vida e entender que estamos o tempo todo fazendo escolhas. Mesmo a inação, a escolha de não decidir, já é uma decisão. A liberdade que Sartre descreve é total e radical. Mas essa liberdade vem acompanhada de uma enorme responsabilidade. E talvez seja isso que mais nos assuste. O fato de que, no fim das contas, somos responsáveis por quem somos e pelo mundo que ajudamos a construir com nossas escolhas. E agora chegamos à parte mais íntima dessa jornada, onde tudo converge para uma reflexão pessoal. O sentido da vida, afinal, não é algo que você encontra como uma resposta pronta em um livro, uma doutrina, ou mesmo nas palavras de grandes filósofos. Não é algo que se possa simplesmente receber de bandeja. Pelo contrário, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, ao longo da sua existência. Toda escolha que fazemos, cada experiência que vivemos, todas as responsabilidades que assumimos, tudo isso vai, pouco a pouco, moldando o sentido da nossa vida. Não existe um caminho universal, nem uma verdade absoluta que se aplique a todos. Cada pessoa é única, e assim também é a construção do sentido para cada um. Assumir a responsabilidade pela própria existência é, talvez, o primeiro grande passo para viver de forma autêntica. E é nesse ponto que voltamos ao existencialismo de Sartre. Somos livres para escolher e, portanto, somos livres para criar o significado que damos à vida. Isso pode ser aterrador, mas também é uma oportunidade extraordinária. Não há nada que dite de antemão quem você deve ser ou como deve viver. Isso depende inteiramente de você.
É um convite à autenticidade, a ser verdadeiro consigo mesmo, a questionar as normas e expectativas que vêm de fora e a construir conscientemente a sua própria história. O sentido da vida está naquilo que você faz com a sua liberdade, nas escolhas que você abraça, nas responsabilidades que decide carregar. A vida não tem necessariamente um grande sentido objetivo esperando por você. Ela é, essencialmente, o que você decide fazer dela. No fim das contas, o mais importante não é ter todas as respostas, mas viver uma vida que faça sentido para você. Que essa reflexão seja um convite para criar sua própria trilha, uma jornada que seja fiel aos seus valores, aos seus sonhos e à sua verdade. Porque, no final, o sentido da vida é o sentido que você constrói todos os dias.